Boa tarde a todos os presentes, seja pela plataforma Zoom, seja presencialmente, se houverem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à OAB por mais esta parceria com o Instituto dos Magistrados do Brasil, que se realiza já há um bom tempo com os auspícios aí da OAB Seção do Rio e também com o trabalho do Dr. Janilton Castilho, junto ao IMB e à OAB, com que temos tido aí muitas parcerias interessantíssimas em termos da divulgação da cultura jurídica. Eu quero, em primeiro lugar, justificar a ausência do nosso presidente eleito, doutor desembargador Peterson Barroso Simão, uma vez que ele está em sessão no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, onde ele ocupa o cargo de corregedor e vice-presidente. Então, ele, infelizmente, não poderá estar conosco nesta ocasião. Acredito que a doutora Ana Tereza Basílio também tem as suas dificuldades, inclusive porque foi eleita, né, presidente da OAB, Seção Rio. Parabéns. É uma alegria. Então, como eu ia dizendo, é um prazer fazermos mais esta parceria com a OAB. E, para não perdermos aqui os minutos que já se escoam rapidamente, eu daria a palavra inicialmente à doutora Rosana Jardim e, em seguida, ao doutor Diego Américo para seus comentários especiais. Apenas quero dizer que é uma honra para nós recebermos o doutor Carlos Manuel do Nascimento como palestrante, tabelião concursado, que é doutor e pós-doutor pela Universidade Estácio de Sá, em Direito Público. Então, é uma honra para nós termos o senhor nesta parceria, nesta palestra de hoje, e sei que será muito proveitosa até pela forma como o senhor pretende conduzi-la. Então, após essa apresentação, doutora Rosana Jardim, presidente da subseção de Araruama, tem a palavra para suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos que estão participando deste evento, desta live, doutor Roberto, doutor Carlos, doutor Diego, demais membros que estão compondo aqui esse momento descontraído e de conhecimento, né? É muito importante a gente ressaltar que hoje o extrajudicial é o ponto para a advocacia, o ponto para a sociedade. Que a gente acaba desafogando muito o judiciário, principalmente que hoje nós temos um leque de oportunidades e de trabalho no extrajudicial, como, por exemplo, o inventário, o divórcio e tantos outros, né? Tópicos que a gente pode estar trabalhando no extrajudicial. O que eu posso dizer aqui e é muito importante, né? A concretização dos direitos fundamentais dos serviços extrajudiciais é um tema de grande relevância, tá? Assim eu entendo, e eu quero, inclusive, expor aqui que na nossa subseção a gente procura trabalhar bastante o extrajudicial na advocacia, no conhecimento, que eu digo que quando o advogado ele tem conhecimento, ele é imbatível. E o extrajudicial, ele por ser de grande relevância, ele envolve a atuação de notários e registradores para garantir o acesso não só à justiça, mas também o cumprimento do extrajudicial. Nós temos aí, no caso, quando a gente tem o extrajudicial, a gente não precisa, né, de buscar
o judiciário, a não ser quando se existe uma demanda, uma discordância entre as partes, né? A segurança jurídica, a função social também, que o extrajudicial nos traz, uma desburocratização, educação e informação, princípios da dignidade da pessoa humana, fiscalização e responsabilidade, né? Que é importante a gente ressaltar. Essas, eu acredito que aqui nós estaremos abordando de forma direta também os trabalhos que o extrajudicial atua, né, e atua atualmente para a sociedade. Inclusive, até aqui na minha comarca, a gente está tentando fazer com que o inventário extrajudicial ele ganhe uma forma e que efetivamente possa ser concretizado. Porque aqui a gente ainda não está tendo o inventário extrajudicial, o que é uma pena, né? E a gente precisa efetivamente fazer com que funcione, até porque nós temos uma instrumentalização, temos um meio para um meio efetivo para que possa ser realizado. Então, essas são as minhas pequenas considerações. Espero poder interagir com todos. Agradeço muito o convite para estar participando dessa live. Hoje não. Doutor Diego Américo de Moraes, por favor, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. É muito interessante esse evento promovido e organizado pelo Dr. Genilton, pelo André Maia. Agradecer o Instituto dos Magistrados do Brasil, na pessoa aqui do desembargador Roberto Guimarães, presidente, desembargador TJ, presença e exercício aqui do MB. Cumprimentar aqui a minha amiga querida, a doutora Rosana Jardim, e agora o palestrante, o colega aqui, tabelião, né? Carlos Manuel do Nascimento, vai nos brindar aí com uma palestra sobre a concretização de direitos fundamentais nos serviços extrajudiciais, que eu também estou aqui ansioso aqui para ouvi-lo aqui e ver como vai ser como vai nos levar a essa forma da gente poder entender mais isso vindo do tabelião. Acho muito importante esses eventos, desembargador Roberto, porque isso aqui gira em torno que está de um lado a advocacia, de outro lado a magistratura, de outro lado o tabelião, e assim, o que a gente mais vê como dificuldade, que a doutora Rosana falou do inventário, eu acho que é a uso capião, a dificuldade desse ciclo se firmar de fato, né, e os direitos fundamentais serem exercidos na sua totalidade, e que essa engrenagem funcione para que, de fato, isso possa gerar celeridade, né? De fato, desafogar efetivamente o Poder Judiciário e não criar outros problemas ao Poder Judiciário, porque acaba voltando para o Poder Judiciário serviços extrajudiciais que são interpretados por questões de leis e tudo mais, que voltam para poder ser julgados e atravancar mais ainda o sistema. Mas, assim, eu tenho certeza que são mecanismos assim, notáveis, né, que a gente precisa, desde da área extrajudicial, e precisa ser respeitado. Só que, assim, precisa de entendimentos de todos os atores do direito. Então, assim, não só da advocacia aqui, afiando aqui o machado, a gente promovendo eventos, mas também da magistratura e também por parte dos tabeliães, né? Os tabeliões podendo fazer esse meio de campo, porque, na verdade, ali acaba a prestação, na verdade, né? Como um serviço judicial. Então, assim, infelizmente, assim, a gente está falando aqui como interior, né? Então, assim, às vezes a gente tem realmente essa dificuldade na advocacia de interior e às vezes até
envolve a gente aqui, comissões, de vezes, até de prerrogativa, a advocacia, diálogos com os serviços extrajudiciais, questões voltadas à corregedoria. Então, assim, acaba tendo que ter esse diálogo. Eu acho muito importante esse diálogo tá vindo do MB, instituto tão forte para a gente poder aqui discutir essa questão, ou primeiramente a gente trazer à tona uma vertente para que a gente possa chegar a alguma coisa mais sempre vantajosa para a advocacia, né? Isso está, com certeza, em diversas áreas do direito, como a Rosana falou, na área de sucessão, na área processuária, na área diversas que a gente pode aqui determinar os serviços judiciais. E os direitos fundamentais, eles precisam ser respeitados e precisam ser conhecidos primeiramente, né? Como fontes ali essenciais da matéria. Então, assim, eu estou muito contente, parabenizar aqui os presentes, a todos aqueles que estão aqui participando conosco desse evento bastante expressivo, e eu tenho certeza aí, desejo um debate aqui profícuo, que é para a gente poder assim, tirar o maior proveito possível. Obrigado mais uma vez à organização, ao desembargador Roberto, a pessoa aqui do desembargador Roberto, aqui, todo o Instituto dos Magistrados do Brasil, e me sinto muito honrado com a presidente de sucessão interior aqui de Guaba Grande estar participando desse evento. Muito obrigado, doutor Diego. O senhor veja, doutor Carlos Manuel Nascimento, como é importante a palestra que o senhor vai proferir, como ela está sendo aguardada com ansiedade pelos nossos amigos advogados, os que lidam diariamente com as pessoas, como os senhores também em seus cartórios. A importância dos senhores, a capilaridade dos senhores vai ser de suma importância. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao senhor, doutor Carlos Manuel do Nascimento Tabelião, doutor e pós-doutor pela Universidade Estácio de Sá, certamente nos brindará com uma excelente palestra. A palavra é sua, doutor Carlos Manuel. Bom, em primeiro lugar, obrigado, doutor desembargador Beto Guimarães, ilustres advogados, parceiros importantíssimos, né, nessa questão da desjudicialização, chamo fenômeno da desjudicialização, como o doutor Diego já havia frisado, tentar desafogar o judiciário de alguma forma. Agradecer ao doutor Genilton pelo convite. Não obstante a expectativa, eu prefiro dizer que vocês não estão diante de um jurista, mas diante de um estudante, né? Continuo estudando, até mesmo em relação à minha profissão. O título faz parte, né? Exatamente para galgar aí lugares melhores na seara do extrajudicial. O tema proposto ele é de suma importância, né? Porque quando falamos em direitos fundamentais, nos vem à cabeça de forma bastante singela, pegando as palavras dos juristas, Celso Antônio Bandeira de Mello, José Afonso da Silva, em que se trata de, bem resumidamente, né, direitos essenciais do ser humano, né? Isso tendo em vista, né, a cultura do litígio que se encontra arraigada no sistema jurídico brasileiro, sociedade, tem-se que o acesso à justiça, como direito fundamental, fomenta, né, esse abarrotamento do judiciário. E aí podemos pensar, não, mas falta magistrado, será que é competência? Não, é volume de trabalho mesmo, né? E porque hoje o jurisdicionado, o cidadão, ele não pode ser polido de forma alguma de exigir uma prestação jurisdicional. Eu lembro que, assim, tem a data certa, mas
há coisa de uns mais de 10 anos, uns 15, a Justiça do Trabalho, eu não sei se somente no Rio de Janeiro, tentou, os advogados me ajudem, acho que sabem, tentou empreender aqui no sistema trabalhista as chamadas comissões de conciliações prévias. Pois bem, e passou a figurar com uma condição da ação, de forma que quando chegava na audiência e se não tivesse comprovante de que tinha passado, aquela questão já tinha passado pela comissão de conciliação prévia, o julgamento era extinto sem a resolução do mérito. Esse termo, né, utilizado a partir de 2015 para cá. Isso chegou lá no TST e foi declarada a inconstitucionalidade dessas comissões. Exatamente no sentido de que o acesso à justiça era um direito fundamental e o cidadão ele não poderia ser tolhido de acessar sem antes passar por uma comissão, né? E até porque o sistema processual já elencava expressamente quais eram as condições da ação. Pois bem, se evoluiu de certa forma, né? A questão de se tentar amenizar esse abarrotamento do judiciário. Em 1976, o professor de Harvard, o Frank Sander, ele idealizou o chamado sistema multiportas. E o sistema multiportas, sumariamente, de forma resumida, ele imaginava chegar em frente ao átrio, né, do fórum, né, e que não tivesse somente uma porta, que ele pudesse encontrar uma solução para aquela questão dele, fosse conflito, ou fosse até uma jurisdição voluntária, né, que pudesse se resolver de forma unilateral. E aí se desenvolveu outros métodos, né? Quis dizer que o jurisdicionado poderia ter a faculdade, né, de encontrar, ter disponibilizado para ele outros meios que ele pudesse encontrar uma solução. E aí tem-se, né, os chamados métodos alternativos, né, de solução de conflitos. Mais conhecido como meios, e a doutrina moderna tem preferido chamar de métodos, né? Que se resume, na verdade, né, em conciliação, mediação e arbitragem. Esse sistema multiportas, na verdade, se ampliou, né? Ele se ampliou exatamente quando passou-se a se questionar, né, quais seriam outras formas de procurar dar celeridade a uma prestação jurisdicional, o jurisdicionado não precisasse aguardar anos, né, para se ter uma decisão no crivo lá do judiciário, né? E aí isso nos remete à grande obra, né, dos professores Mauro Capelletti e o Brian Gart, né, que eles escreveram, eles também idealizando uma universalização de acesso à justiça, em que eles chamaram de ondas renovatórias, né? Isso foi sendo implementado pela doutrina, né, no mundo afora, que hoje já estaríamos aí na 7ª onda renovatória, né, que seria a dimensão, né, da desigualdade de gênero, de raça no sistema de justiça. Pois bem, mas, na verdade, quando idealizado, eram 3 ondas, né? Era a primeira onda, em que ele previa, né, o acesso dos menos abastados, teria que ter uma gratuidade, e isso foi fomentado, né, mundo afora. A segunda onda renovatória, que se tratava dos direitos difusos, e a terceira eles diziam que deveria haver um aprimoramento desse acesso à justiça, né? Acesso à justiça e, evidentemente, né, a solução, a prestação do Estado, né, que pudesse resolver aquela questão apresentada e que assim esperava, né, todo o jurisdicionado. E isso a doutrina passou a enquadrar exatamente a desjudicialização, exatamente nessa
terceira onda renovadora. Ela foi sendo aprimorada, né? E a questão dessa celeridade, né, se viu tão importante de se desenvolver esse sistema multiportas no sistema jurídico brasileiro, que tivemos com a emenda 45, parece em 2004, não me falha a memória, e que inseriu o inciso 38, né? Não, 78, acho, no artigo 5º, que é exatamente a duração razoável do processo, né? E os meios que pudessem garantir a celeridade, né, nessa prestação jurisdicional. Ou seja, a partir daí, se fez necessário garantir, né, observar e garantir a efetiva concretização desses dois direitos fundamentais: o acesso à justiça, né, e a duração razoável, a celeridade. Pois bem, diante disso, né, o próprio legislador passou a amadurecer, né, algumas ideias, né, que já vinham sendo debatidas pelos principais juristas, processualistas, né? Tanto que em 2007, né, foi deflagrada essa desjudicialização, que passou a ser chamada, com a Lei 11.441 de 2007, que passou retirado do crivo do judiciário, né, inventários, separações que a época ainda tinha, né, e divórcios, né, em que tivessem todos concordes, todas as partes estivessem concordes, e que não houvesse menor ou incapaz. Essa lei, ela estatisticamente representou um grande avanço, né? Não foi assim tanto quanto esperado, até porque, como eu disse inicialmente, a cultura do litígio ainda faz, né, o jurisdicionário procurar o judiciário, né? Não obstante, tenha outros meios para se resolver. Como tabelião, recebo ainda diversos mandados, né? Seja na seara do registro civil, como na seara também de notas, e quando a gente fica imaginando, né, por que não se buscou um caminho mais célere, né? E isso foi trabalhado, e o próprio CNJ, ele vem tentando burilar, vem tentando fazer implementações que melhorem a cada dia, né? Não só para os advogados, como para os jurisdicionados, né? Os advogados têm assim um papel de suma relevância, né, nesse desafogo do judiciário, porque hoje a advocacia ela caminha para e passo, né, com essa evolução dessa desjudicialização. Aqui abri um parênteses quando falo desjudicialização, não significa retirar, né, essa competência do, do judiciário. Na verdade, é oferecer uma faculdade, né, ao jurisdicionário, porque ele pode tanto tentar resolver de forma mais célere essa questão dele na seara do extrajudicial, ou pode, mesmo preenchendo todos os requisitos, né, optar em acessar a justiça, né, ter o acesso através do judiciário. Claro que pelo volume de trabalho, né, pelas demandas, né, que hoje se encontram no crivo judiciário, isso é muito mais demorado, né? Isso se espraiou, né? Começou com a 11.441 e se espraiou para outras atribuições. Só abrindo aqui mais uma janela, quando a gente fala seara extrajudicial, nós temos aí várias atribuições, né? Elencando aqui rapidamente, nós temos os serviços notariais, os registrais, que são registros de imóveis, que também tivemos vários procedimentos, né, que foram desjudicializados, que antes necessariamente tinham que passar pelo crivo do juiz com competência de registro público, né, registros públicos, o registro civil das pessoas naturais,
e esse que lida com o direito da personalidade e que tem uma maior capilaridade, e o desembargador Roberto Guimarães utilizou esse termo no início, e muito bem apropriado, né? Essa capilaridade que faz com que o jurisdicionado tenha essa prestação mais célere, né? E é ali perto dele. Então, hoje imaginemos que numa comarca ínfima, nós vamos ter lá um registro civil das pessoas naturais, né? Que eu vou voltar para falar um pouco do avanço, né, da evolução que teve com essa desjudicialização, exatamente nessa atribuição. A outra atribuição, atribuição a interdições e tutelas, que também trata do direito da personalidade, né, que faz alguns registros relacionados à capacidade da pessoa. Temos o tabelionato de protesto, que também hoje contribui muito para essa desjudicialização, é, fomentando aí a seara, né, da execução civil extrajudicial. É, a questão do, do a outra atribuição de direito marítimo, esse tabelionato de notas marítimo, que esse não tem muitas questões a serem tratadas que seria que fossem tratadas obrigatoriamente na seara do judiciário. Mas, enfim, essas atribuições, né, tiveram seus procedimentos, né, específicos, né, trabalhados e retirados do crivo do judiciário. É importante dizer que, quando a gente fala, utiliza esse termo de judicialização, não serve para todo tipo de procedimento, toda questão, né? Então, prioritariamente, né, são os procedimentos, né, de jurisdição voluntária. Então, são aqueles procedimentos em que não se faz coisa julgada material, e que poderia, né, e como hoje o legislador já atentou para isso, né, de retirar vários procedimentos que antes tinham que passar pelo crivo do magistrado. Por exemplo, hoje, as partes que desejam, né, os cônjuges que desejam fazer uma alteração, uma retificação, alteração do seu regime de bens, eles não precisam mais, alteração recente, não precisam mais recorrer ao judiciário, né? E isso já vinha sendo um entendimento do CNJ de que deveria prevalecer a vontade das partes, e o legislador encampou, entendeu essa necessidade e se retirou. No registro das pessoas naturais e de imóveis, ano passado tivemos, ano passado, não, em 2022, em junho, tivemos uma alteração de grande quilate da Lei 6.015. A Lei 14.382 fez alterações contundentes, né? Principalmente na questão de alteração do nome, em que vários procedimentos passavam pelo crivo do magistrado para que se pudesse alterar nome. Então, várias questões foram elencadas no artigo 56, 57, e hoje as partes, né, de forma segura, um dos princípios que norteiam, né, a atividade notarial e registral, cidade, segurança jurídica, conseguem fazer alteração dos seus nomes, né, e de forma muito célere, desde que leve todas as certidões, e no máximo 3 dias a pessoa consegue fazer a alteração do nome. Para vocês imaginem, como eu disse, eu estou pontuando algumas questões, né, para se verificar a importância disso. Se fosse no judiciário, eu não levaria, acredito, menos de 1 ano, né? Porque é o volume de trabalho. Então, não tem como se fazer uma prestação jurisdicional, mesmo nesse sentido, em razão desse grande volume de trabalho. Essa questão da alteração do nome, em que, na verdade, surgiu com o entendimento de uma decisão, numa DI, do STF, promovida pelo STF, prolatada pelo STF, em relação
do nome, né, do transgênero, alteração do nome do transgênero. E isso, nosso direito importa, né, vários, comecei falando do sistema multiportas, das ondas renovatórias, e vários, França, Portugal, já tinham esse sistema de alteração de nome através do extrajudicial. O STF fez, nessa ADI, a primeira, né, primeira determinação que se fizesse isso através do Registro Civil das Pessoas Naturais. E hoje está previsto, né, tanto na resolução do CNJ, está previsto no Código Nacional, Código de Normas Nacional, que é o provimento 149, que prevê especificamente essa alteração de nome do transgênero, e até porque isso foi uma proteção, né, à dignidade da pessoa humana, onde várias pessoas chegaram à conclusão que várias pessoas sofriam, inclusive, risco de vida, né, porque tinham que conviver com sua opção e com o mesmo nome, né, diferenciado dessa opção sexual. O trabalho legislativo ele tem sido pontual, né, e constante. Tivemos agora no dia 26, 28, a edição da Resolução 571 do CNJ, que alterou a Resolução 35, que trata exatamente, que veio disciplinar a Lei 11.441, que trata do divórcio, do inventário extrajudicial, e tinha lá o impedimento de que isso fosse feito, né? Como quando tivesse menor incapaz, que não poderia se fazer através da seara extrajudicial. E a partir do final agora de agosto já é possível fazer, evidentemente cumprindo alguns requisitos, e encaminhando ao AMP. Mas vejam, a diferença. Quando tivesse um menor, as partes concordes, né, em que os quinhões dessa divisão, no caso de inventário, fosse necessariamente o mesmo para o menor, para o incapaz e para os outros herdeiros, por que ter que ir para o judiciário? E hoje não há mais necessidade de se fazer isso, né? Então, recentemente, isso já pode ir direto para o tabelionato de notas, e o tabelião cumprindo, evidentemente, lá todas as regras que disciplinam, né, esses procedimentos, pode lavrar e, assim, em questão de uma semana, tendo cumprido lá pagamento de impostos, TD, se resolve, leva aí, caso de imóveis, se leva para a escritura para fazer a inclusão no folho real, sem nenhuma demora, sem nenhuma delonga, né? A questão do divórcio também, né, foi abrangida por essa resolução, né, porque mesmo tendo menor, né, bens a partilhar, se pode fazer também pelo extrajudicial. Agora, reparem quantos procedimentos, né, quantos processos não foram retirados da seara do extrajudicial. Agora, é preciso, aí, como eu disse, o papel do advogado é de suma importância, né? O operador do direito, desembargador Roberto de Guimarães, com mais propriedade pode dizer isso, as alterações são constantes, né? Você dorme hoje com uma regra, você acorda amanhã com outra regra. Então, o operador do direito ele tem que estar atento, né? E o advogado, ele vive disso, né? O advogado vive disso, para ganhar seus honorários, para orientar seu cliente. Então, essa questão, por exemplo, se tivesse um inventário, né, que já estivesse ou está sob o crivo da seara lá judicial, hoje o advogado pode peticionar, né, e dizer que vai fazer na seara extrajudicial sem o menor problema. Então, assim, você pega um procedimento desse, e que já esteja lá há 2, 3 anos, você pode resolver tranquilamente na seara do extrajudicial, fazendo a devida comunicação, seguindo as regras. E uma coisa muito importante, né?
O ato notarial e registral, ele é um ato vinculável. Ali estamos diante de um procedimento administrativo, né, em que vai fornecer ao jurisdicionado essa prestação, né, de forma célere, né? Quero dizer que eles têm que se seguir estritamente o que está na lei. O tabelião, o registrador, ele não tem essa margem, né? Essa margem discricionária, como tem no direito administrativo. Não existe para a gente o direito discricionário a fazer essa análise, né, de mérito, né, conveniência e oportunidade. É um ato estritamente vinculado. Vale dizer, se não cumprir os requisitos, o tabelião não pode lavrar aquela escritura, né? E para isso se lavra uma escritura errada, se promove um registro errado, a corregedoria, que pela Constituição deve fiscalizar, vai tomar as devidas providências. Então, assim, quando o nosso artigo 5º da Constituição passa a prever lá os direitos fundamentais, passou a inserir mais esse, né, da duração razoável do processo, e eu tenho, assim, absoluta certeza de que outros virão. E desde 88, né, quando a nossa Constituição foi promulgada, me parece que isso já era esperado, né? E houve também um estudo com juristas é, renomados por trás da elaboração da Constituição. E no artigo 2º a gente tem lá que assim, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, né? Então, assim, a sociedade ela é muito dinâmica, né? Como eu falei, as alterações são constantes. E os surgimentos de direitos fundamentais também, dia a dia, desde a Declaração de Direito, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, pós-guerra, de lá para cá, quantos direitos não surgiram, né? Hoje nós temos a educação, as ações afirmativas, né? Eclodindo a cada dia, ou seja, novos direitos surgem. E na seara, na nossa seara jurídica, né? Tem cada vez mais ampliado, né? O legislador tem ampliado essa desjudicialização, né? E assim, isso faz com que o reflexo dessa desjudicialização ele é imenso, né? Porque ele retira milhares de processos do crivo do judiciário, né? Ele faz com que os advogados prestem uma assistência aos seus assistidos de forma muito mais célere, né? E o jurisdicionário vê, né, o seu problema resolvido de forma muito mais rápida, muito mais abrangente, né? Bem, eu acho que eu já cruzei aqui. O Gerito tinha pedido para eu não ultrapassar. O Foi. desembargador já está me olhando. Então, Não, eu estou olhando ali o relógio e o é, senhor. então assim, mas eu Mas o vou. senhor tem direito, porque nós, vamos dizer assim, nós retiramos aí uns 20 minutos iniciais do seu Não, direito de falar. não, mas então eu vou encerrar aqui. Eu acho que a proposta é essa mesmo, né? A gente, na verdade, conversar e pensar alguns pontos. Evidentemente que teria muita coisa a ser dita ainda, que é um, é um tema, né? Que do cotidiano do sistema jurídico e que ele não se esgota. Essa é a verdade. Então, eu agradeço aí. Mais uma vez o convite. O desembargador, transfiro a palavra para o desembargador Roberto Guimarães. Nós é que temos que Doutor, agradecer. Mas antes de qualquer coisa, o tema ele é sempre instigante, né? E vou Sim, fazer uma pergunta que talvez os advogados estejam a fazer. Pensando nas pequenas cidades, cidades do interior do estado, do interior do país, os cartórios estariam, não digo capacitados, estariam com condições de prestar
todos esses serviços que agora foram desjudicializados, como o senhor falou. Qual é a sua experiência? Pela sua experiência, obviamente, né? Eu estou fazendo uma pergunta muito genérica, mas pela sua experiência, nas cidades menores, né? Nas cidades mais interioranas, o advogado poderia procurar tranquilamente um cartório para todas essas ações, sejam em âmbito de família, sejam no âmbito de sucessão, qualquer outra mais que aparecesse. Uma pergunta bastante interessante. Se eu imaginar a menor comarca ou menor distrito, o senhor vai ter um cartório interligado com todos os sistemas. Então, o registro civil na central do Registro Nacional, a pessoa pode ter nascido no Maranhão, se ele tiver lá na comarca de Varriçai, mínimo, ele vai no registro civil de lá, o registrador de lá, ele vai pedir a segunda via da certidão dele no Maranhão. Então, assim, tanto que o registro civil hoje, ele passou a ser denominado de ofício da cidadania. Como você utilizou a palavra, vou repetir, a capilaridade é excelente nesse sentido. Então, no lugar que ele poderia se valer da prestação jurisdicional, tivesse um fórum, ele pode se valer do registro civil, por exemplo, e vai ter também um cartório de notas, né? Então, os cartórios hoje, todos eles estão interligados. E hoje, o SERP, que está sendo ainda implementado pelo CNJ, provimento 74, também para o registro de imóveis. Então, registro civil, registro de imóveis, né? E pelo SENSEC também a questão das escrituras públicas. Então, hoje temos o CEDIP, a questão do Banco Nacional de Indisponibilidade, ou seja, esse sistema faz com que a desjudicialização ela se implemente cada vez mais. Então, o senhor perguntou, você faz um inventário e antes está no interior. Então, se tivesse um imóvel em Cabo Frio, perto do senhor, tivesse um outro imóvel, a pessoa tinha que se deslocar para os cartórios. Hoje, o próprio tabelião, se quiser, ele utiliza o sistema da RIS e faz a submissão para as análises, né, para levar aquela escritura que ele lavrou para os respectivos imóveis. Então, assim, registro civil, registro de imóveis, totalmente interligado nessa questão. Doutor Roberto Pois não. e doutor Carlos, eu queria só, doutor Carlos e doutor Roberto, eu queria só pontuar no sentido de que hoje as partes têm a possibilidade de resolverem as demandas entre eles, do que quando a gente judicializa e não existe uma composição, quem tem que resolver pelaquela parte que não está conseguindo chegar a uma composição é o juiz, uma pessoa que é completamente estranha aos fatos que efetivamente ocorreram, ao que efetivamente tem para ser dividido de toda a situação. E já quando a gente consegue fazer essa composição e fazer no extrajudicial, as partes chegam num consenso de uma forma amigável, né? Lógico, e aí a gente tem uma resolução onde eles escolheram o que tinha que acontecer, a divisão da partilha de bens, o inventário e tudo mais, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para a questão do extrajudicial. Era essa a pontuação que eu queria fazer. Eu acho que é extremamente importante, porque hoje mesmo eu li uma notícia aí, num grupo que o presidente só para ver, não é nada nessa área, mas para ver como os próprios tribunais superiores estão já assoberbados. O atual presidente do STJ está tentando ver se consegue a aprovação de uma medida para convocar 100 juízes federais para desafogar só a parte criminal do STJ, que não está dando mais conta. Então, nós vemos que em toda parte
a judicialização no Brasil é muito grande, diferentemente de outros países. Certa vez eu mesmo tive essa experiência passeando com a minha família. Estávamos lá à beira do Monte Pascoal, onde foi avistado, né, pelas naves portuguesas chegando ao Brasil a primeira vez, e encontrei um casal, se não me engano, de noruegueses. Quando eu apresentei, na época era defensor público, eu apresentei, ele perguntou o que era isso. Aí eu expliquei a ele a função do defensor público, né, advogado pago pelo Estado. Ele virou e disse: olha, que maravilha que os senhores têm isso, porque nós não temos. E como para nós a justiça é muito cara, a gente tenta, de qualquer forma, resolver os casos antes de chegar à justiça. Então, veja que no Brasil nós temos uma facilidade muito grande de procurar a justiça, mas, de outra forma, a justiça também não está conseguindo desafogar, ou seja, ela está represando porque não tem condição. Então, eu acho extremamente interessante, doutora Rosana e doutor Carlos Manuel, que quanto mais ações, tipos de ações possam ser desjudicializadas, né, com toda a segurança para o cidadão, é melhor para o cidadão, para a justiça, para os advogados, para todo mundo. Não é? Eu tenho a impressão que isso é irreversível, não é, doutor Carlos Manuel? Verdade. Então, inclusive nesse sentido aí, a doutora falou, o Roberto Guimarães também falou muito bem, o CNJ já editou, né, a resolução criando os sejusques, né, e que paulatinamente vem sendo criado, né, nos tribunais. Aqui no Rio de Janeiro tem o sejusque já. E isso também vai se estender ao extrajudicial. Já tem previsão e precisa ser implementado, né? Para que essas conciliações, essas mediações possam ser feitas na seara do extrajudicial. Tem a previsão, agora a necessidade de ter a previsão de emolumentos e previsão também da formatação de como esse serviço vai ser prestado, né? Porque, como o senhor falou, né? Falei lá no início, a questão do direito fundamental ao acesso à justiça, você não tem como tolher. Então, o jurisdicionado, ele, se optar, ele vai para o judiciário. É o que tem acontecido, né? Então, vai entumecendo cada vez mais e esses centros de conciliação, eles precisam ser criados lá no núcleo do judiciário e é deslocado. Então, os juízes que fazem o que já foi distribuído, virou, fazem chamados mutirões e mandam para os sejusques. Então, pega lá 200, 300 ações, a Banco Itaú, e aí manda para o sejusque. E aí vai para aquele centro lá de conciliação tentar fazer com que haja acordo assim. Mas já está contabilizado no judiciário, né? Aquilo não foi porque não se conseguiu impedir que fosse, né, para o crivo do judiciário. Enfim, quem sabe um dia cheguemos aí nesse tratamento preliminar, né, para se tirar cada vez mais. Eu só queria também chamar aqui atenção para a presença do nosso desembargador Esteves Torres, sempre presente aos atos do IMB, da IMB com a OAB, com IAB também. Então, desembargador Esteves Torres, queira receber meu especial cumprimento. É um grande amigo e um grande magistrado. Alguém mais tem alguma pergunta ou alguma observação? Ô, desembargador Roberto, permita uma intervenção. Eu queria saber, pode ser que tenha algum reurbeiro aqui na plateia também. Eu acho muito interessante a questão da regularização fundiária.
Sr. Carlos Manuel, porque envolve muita questão voltada também ao extrajudicial, à dignidade da pessoa humana, realmente e realmente tem tudo a ver com os direitos fundamentais. E a gente tem bastante dificuldade a nível de interior, né? Até para que essa lei se faça cumprir nesse momento aqui por conta dos cartórios. E assim, a gente vê a lei nascendo para uma determinada área, sendo tudo estando ali no conforme, e às vezes a gente sente uma dificuldade cartorária, né, por conta da natureza ali da burocratização. De um lado, o cartório vê a natureza da burocratização, de outro lado, vem o advogado com aquele instinto litigioso, né? E aí a gente tenta não ser litigioso, tirar aquela armadura da litigiosidade, né? E de outro lado, a gente tenta fazer emplacar o cartório para que seja feito aquilo que a lei determina. Mas às vezes também é o que o desembargador Roberto falou aqui em relação a isso. Como é que é o interior? Os cartórios vão estar. Aí o doutor falou assim, sim, estaremos todos assim envolvidos, assim, está tudo online, está tudo de forma integrada. Mas assim, às vezes ali aquela mão humana do cartório em específico para cumprir aqueles atos, aquilo ali é necessário que seja feito cada caso um caso, né? Dos requisitos, dos parâmetros. O que o senhor tem a dizer em relação à regularização fundiária dentro desses direitos fundamentais de serviços extrajudiciais? Veja, é de suma importância e algumas têm sido implementadas, né? Volta bem, você vê o oficial do registro de imóveis com a competência para aquela circunscrição participar dos atos, eles entregando os atos de propriedade. Qual é a questão? É a questão que eu falei acerca da natureza jurídica do ato do notarial e registral. É um ato vinculado. Então, nós não podemos criar procedimentos, nós cumprimos os procedimentos, né? Então, se não tiver, como se eu falo assim, a questão, às vezes, advogados chegam, mas por que que não vai fazer? É porque eu não posso fazer. Quem dera eu pudesse lavrar uma escritura sem essa ou aquela certidão, quem dera eu pudesse fazer um registro sem esse documento, ou sem esse pagamento necessário. Então, esbarra nisso, né? Mas isso eu acho que é necessário por causa da segurança jurídica, né? Até mesmo para o advogado. Então, assim, por que que não se implementa? Porque não chega no cartório. Na hora que chega, o cumprimento ele é célere, como tem que ser, entendeu? Perfeito. O cartório, sim, eu entendo que faça o trabalho ali, porque ele é o defensor ali da legalidade do ato, né? Exatamente, Ali o exatamente. primeiro julgador ali realmente é aquele que vai estar e vai dar luz ali a uma natureza, até criar primeiramente uma matrícula, vai nascer dali. Então, assim, a gente tem visto casos, eu falei especificamente porque alguns casos que não foram nem de advogados, tá? Foram até voltados a municipalidades aqui na região que Sim, vieram até criar um diálogo de forma regional para que a gente possa trazer, que às vezes envolve, por mais que tenha requisitos, algo que seja novo, embora não tão novo, mas não aplicável, é preciso que seja desenvolvido. E às vezes a gente sente um receio, né, dentro do cartório para ser feito. Mas isso tudo é justamente isso: é o diálogo, é o conhecimento, né, é trazer a resolução daquele problema, né? E a função do advogado também é essa, né? é. De E estar fazendo, porque assim como no processo vige o princípio da inércia, nós temos um princípio também que é parecido na seara registral notarial, que é o tabelião, o registrador, eles não podem tomar iniciativa, né? Eles precisam receber esse pedido e a partir do momento que chega para ele o procedimento tem que ser feito, não é que deve ser, né? Que poderá ser feito, ou seja, aí vai tem que ser suscitar. feito. Perfeito, perfeito. Bem, meus amigos, nós estamos aqui já devolvendo o tempo que tiramos inicialmente a nossa palestra.
e eu pediria que, se alguém mais quisesse fazer alguma pergunta, alguma proposição, o fizesse por escrito e mandasse por e-mail para o IMB, que nós, obviamente, encaminharemos para o nosso palestrante, o Dr. Carlos Manuel, que eu acredito que terá toda a boa vontade em respondê-las Com perfeitamente, certeza, Dr. Carlos Manuel. com certeza, sem problema nenhum. Então, eu agora vou encerrar agradecendo, em primeiro lugar, a todo o pessoal que está nos assistindo por nos ter dado o prazer de estarmos juntos nessa tarde, debatendo um assunto que não se encerra agora. Há muita coisa ainda a se discutir, a se aprimorar e a se alargar em Verdade. termos dessas agora eu Desjudicialização. desjudicialização, desculpe, acabei me confundindo. Bom, mas então há muita coisa para se acrescer, há muita coisa para se discutir. O importante é que se está procurando, a meu ver, exatamente oferecer ao cidadão brasileiro, ao advogado, às partes, uma condição de melhor resolverem as suas situações jurídicas. Eu lembro aqui que num jantar, já há algum tempo, um jantar de homenagens, sentou-se ao meu lado uma advogada que tinha acabado de vir da França, ela defensora dos interesses de determinado banco. Era uma mesa de... Ela era anfitriã daquela mesa, uma mesa de 12 pessoas, e ela dizia que o banco dela, perdeu a ação, mas foi muito melhor, porque se fosse judicializar a ação, eles ainda estariam anos e anos discutindo o assunto em justiça sem solução. Então, ela disse que, mesmo perdendo, foi mais interessante para o cliente dela. Veja só, senhores, como é importante a via alternativa de solução de conflito. Então, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, aos que estão trabalhando também para que nós possamos estar nesse momento de conclave jurídico, e convido a todos para as nossas sempre benfazejas uniões com o IAB, a OAB, nesse sentido de espalhar a cultura jurídica de uma forma mais simples para quem quiser se inteirar. Então, agradecemos especialmente ao Dr. Carlos Manuel do Nascimento, que nos propiciou esses momentos tão agradáveis. Também ao Dr. Geniton, não posso deixar de agradecer, obviamente, ao nosso sempre presente gerente do IMB, André Maia, e o pessoal que trabalha nessas lives, e também agradecer à doutora Rosana e ao doutor Diego a presença, e dou, então, por encerrada a nossa live desta tarde. Muito obrigado a todos e a todos os presentes. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada a todos vocês.